Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com o Senhor faz barulho. Amém. Quem vai morar no céu, grite bem alto: eu vou. Fecha teus olhos, mesmo sentado. Nós vamos orar a Deus, para que o Espírito de Deus te traga essa revelação poderosíssima nessa noite. Espírito Santo, obrigado porque nós fazemos parte do reino imparável. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor revelou a Jesus, o nosso Rei, Senhor e Deus, o único dono do nosso coração. E como diz o apóstolo Paulo na tua palavra, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Nos traga uma revelação do teu reino imparável, eterno aqui na terra. Porque nesses últimos dias nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar uma vida abundante, uma vida de vitória, de alegria, de felicidade. Pai, eu oro que o Senhor traga uma revelação agora na mente, no subconsciente, no coração de cada pessoa. Pai, nós estamos aqui na mesma posição do apóstolo Paulo. Remove toda a escama dos nossos olhos, para que possamos ver a eternidade que já começou aqui na terra. Senhor, abre os nossos olhos para vermos a tua glória eterna. Abre os nossos ouvidos para termos o entendimento. Abre a nossa boca para que possamos falar da tua palavra, pregar o teu evangelho nesses últimos dias. Traga uma revelação no meio da tua noiva, da tua igreja hoje à noite, Senhor, e despedaça o jugo, o peso, a carga, o mal, quebra grilhões, amarra a corrente, despedaça as obras do diabo e nos traga uma revelação da eternidade, do reino imparável, no nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém. Abacuque, um profeta de Deus. Abacuque, um homem cheio da presença do Senhor. Abacuque, ele era um homem que estava trabalhando no momento mais difícil da vida dele. Abacuque passou por momentos de dificuldade. Abacuque passou por momentos difíceis na obra, no reino. E Deus hoje me trouxe algo muito forte no meu coração. Eu te falo, irmão, chegar em Bragança e trabalhar em Bragança no reino de Deus não é fácil. Há uma potestade muito grande, né? Que se eu fosse falar aqui para você, inclusive a gente tem que ter muito cuidado antes de falar, mas há um principado e potestade de idolatria nessa cidade. Há o ocultismo, há o espiritismo na mais profunda ação nessa cidade. Você sabia disso? É por isso que muitas das vezes tem pessoas que elas não se firmam em Deus, elas não se firmam em Jesus. Quando chega na época do carnaval ou do Natal, se desvia, aí reconcilia depois do Natal, do carnaval, né? Aí quando chega a época do forró, aí se desvia, aí reconcilia de novo. Não firma, não nasce de novo, porque não nasceu de novo. Mas isso é uma obra do diabo para tentar atrapalhar a vida da pessoa. Quantas pessoas morreram no Brasil nesses dias? Quantas pessoas eles estão vivendo a sua própria vida e não a vida que Deus projetou para ele? Talvez você esteja aqui, mas eu não quero te machucar. Essa não é a minha intenção. E essa Bíblia não é minha, é de Deus, é a palavra de Deus. E eu, para te confessar direito, eu não ia pregar sobre esse assunto. Eu já tinha a mensagem que eu estudei a semana toda, mas Deus trocou. Talvez por causa de você que está aqui. Por alguma razão Deus quer falar ao teu coração hoje à noite. Mas o Abacuque, ele era um homem que buscava Deus. Ele tinha muita intimidade com Deus. E viver
com alegria no reino imparável é uma decisão contínua. Mesmo que tenhamos dificuldades na obra do Senhor, devemos viver em alegria, com alegria e para sempre alegres. A primeira coisa que eu quero te falar hoje à noite, primeiro ponto, eu quero te trazer um tema nesse ponto. Ainda que a figueira minta. Pastor Miguel, o que significa isso? Quem conhece a figueira aqui? E chegou um período que a figueira, ela produzia frutos secos. Meu Deus! Frutos duros. Outros se murchavam. E aqueles frutos não dava nem que espremesse ele, não produzia nada. E Deus me falou assim: hoje em dia, no meu reino, acontece a mesma coisa na minha igreja. Aí eu fiquei assustado. Deus me trouxe uma revelação tão forte. Meu Deus, como assim? E eu fiquei indagando, e eu fui estudar um pouco mais sobre a figueira, sobre a azeitona, sobre o óleo. Olha aqui para mim. A unção do óleo quebra o jugo. Vamos ser sinceros hoje. Quanto de óleo você tem hoje? Quanto de óleo da alegria tem sobre sua cabeça? Qual é a porção do óleo da alegria que está sobre você? Por acaso ainda existe um óleo? Por acaso está escorrendo o óleo sobre a tua cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão? Será que você ainda carrega um pingo do óleo da alegria para servir a Deus de verdade? Como está o teu coração? Em outras palavras, qual é a porção de Deus na verdade? Qual é a porção de Deus que você carrega para servir ao Senhor? Ou por um acaso a tua botija já secou? Quem que é o dono da obra, irmãos? É Deus. É aqui que eu vou te levar hoje aqui, ó. Olha aqui para mim, ó. Eu vou te levar nessa visão aqui, ó. Se a obra é de Deus, pode ser inverno, verão, outono ou qualquer outra coisa, primavera, as estações da vida. Se é chuvoso, eu não vou parar de congregar, de trabalhar. Você não para. Ah, está muito sol quente, é verão, é a primavera, é outono. Você não para, sim ou não? Ninguém te para se você quiser ganhar dinheiro. Ninguém te para, porque é o ganha-pão. Você tem que trabalhar. Mas no mundo espiritual, no reino imparável, é dessa forma também que tem que acontecer. Só tem um detalhe no reino imparável: eu tenho que ter o óleo de alegria, verde de alegria, não espírito oprimido. Está lá em Isaías. De repente, falando sobre o óleo, Deus me trouxe uma revelação. 2 Reis, capítulo 4, a história da viúva de Sarepta. E Deus me levaram a um versículo que diz assim: que o filho chega, um dos filhos daquela viúva chega, porque o profeta falou: pega mais vasilha. E de repente ele diz: mãe, em outras
óleo cessou. E ela diz assim, ó, pro filho: e agora? Vamos falar para o profeta. Profeta, acabou a vasilha. Não tem mais vasilha. E Deus me trouxe uma revelação profunda aqui. De quem é o óleo da alegria? Era do profeta ou de Deus? E por que cessou o óleo? Porque não tinha mais vasilhas. Quantas vasilhas você carrega? E como é que estão as vasilhas que você carrega? E quais vasilhas que estão faltando para Deus continuar derramando óleo? Nós precisamos ter vasilhas. O que são vasilhas? Traduzindo em miúdo, as nossas decisões de servir a Deus. É o nosso tempo, é os nossos recursos, é a nossa vida. Eu vou comer, beber, trabalhar, dormir, mas eu vou acordar e ter tempo também de pregar. Mesmo que seja no trabalho, eu vou pregar para alguém. Eu vou falar de Jesus para alguém, eu vou convidar alguém para vir para a igreja, para a minha célula, eu vou ajudar, eu vou ter que fazer algo. Mas quando não tem vasilha, não tem óleo. Diga comigo: quando não tem vasilhas, não tem óleo. Sabe o que significa isso? Não tem alegria, não tem paz, não tem amor, não tem prazer, não tem obra, não tem reino. Aí a culpa é do pastor, culpa do fulano, culpa não sei de quem. Mas cadê as tuas vasilhas? Porque o que jorra de Deus é o óleo. É Deus que produz as figueiras, as azeitonas para ser esmagadas. E eu estava pensando, meu Deus, por que as pessoas não se firmam? Por que as pessoas não têm uma aliança de verdade com Deus? Por que não nascem de novo de verdade e não pagam preço pela salvação, não perseveram na salvação? Sabe por quê? Porque muitas das vezes elas não se firmam. Porque Deus me falou assim, ó: ainda que o fruto da figueira minta. E eu fiquei pensando, e o que é mentir, Senhor, nessa tradução aqui? Aí eu fui pesquisar. É quando o fruto da oliveira, é quando o fruto está seco, quando o fruto está duro demais. E tem fruto que está na árvore, mas está murcho. Ele não produz mais o azeite. Ele não produz nada mais. Ainda que ele seja apressado. Porque Abacuque estava apressando as azeitonas para produzir o óleo, o azeite. Mas ele percebeu, e Deus falara com ele: olha, ainda que a figueira minta, o fruto da figueira minta. Traduzindo, ainda que ele seja tão duro, tão ruim, que ele esteja seco, que ele esteja murcho, ainda grudado na árvore, ele não vai produzir nada. Já viu aquela pessoa que ela não quer compromisso com Deus, nem com a obra, nem com nada? É porque está faltando o óleo da alegria. Você já viu aquela pessoa que quer ir para o céu, mas o mundo atrai demais? É que está faltando o azeite no fruto. Quem gosta daquela azeitona azul aqui? Daqui, né? Eles chamam mangelão, gamelão, tem vários nomes, né? Mas para nós em Santarém, azeitona azul, eu amo demais aquilo. Ela é trava, ela é gostosa para comer.
comer, é bom para o estômago. E eu gostava de comer muito, muito, muito. Quando eu ia para o espelho, eu me olhava, minha língua estava toda roxa. Mas, sabe uma coisa, irmãos? Ainda que a figueira minta, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, na obra, na plantação, o produto da oliveira minta, ainda que esse fruto esteja peco, ainda que esse fruto esteja murcho, e ainda que ele esteja lá grudado na figueira, ele não vai produzir azeite. E para que o azeite pudesse brotar, aquele trabalhador, aquele homem da lavoura, da plantação, ele colocava num certo lugar, tipo uma peneira, e ele levava na prensa. E olha, irmão, para produzir o azeite, vai para a prensa. Hoje eu não sei como é que eles tiram o azeite. Talvez já por causa da modernidade, o trabalho é em máquinas. Coloca lá, vai prensando, vai espremendo, sai tudo. Não é verdade? Então, o azeite só pode fluir se a azeitona for prensada. Só vai brotar azeite da igreja, só vai brotar azeite da noiva, só vai brotar azeite da alegria no teu coração quando Deus prensar você, e vai brotar azeite. Mas eu te pergunto, você está pronto para a prensa de Deus? E que mais, pastor? Deus está falando aqui hoje à noite. Ainda que o fruto da figueira minta, ainda que tenha muitas dificuldades, muitos problemas, tem uma saída. Ainda que esteja acontecendo muitas guerras, ainda tem uma saída para nós. É aqui que está o maior segredo do reino imparável. É que quando você é prensado por Deus, quando Deus te amassa, o azeite vai sair. Ai Deus, eu não quero ir para o Tadel hoje. Mas você vai, e vai para o Tadel, mesmo quebrado, vai para o Tadel. Eu quero ficar em casa assistindo o jogo do Palmeiras, do Corinthians, do Vascaíno. Eu quero assistir. Mas você se esforça para estar no culto de celebração. Aí Deus te dá uma palavra dessa. É a prensa do Senhor. Já imaginou se o lavrador, o produtor do azeite na época de Abacuque, ele olhasse para as figueiras e elas estivessem com os frutos pecos? E se ele olhasse, não, essa aqui eu vou tirar, não vou espremer, não, naquela época ele pegava era tudo. Sabe o que ele fazia? Ele colocava na prensa até que o óleo de outros frutos melasse ele, melasse aquela fruta dura, ou peca ou murcha. Então o azeite que estava nas outras melava aquele, e ela, espremida, dava algumas gotas. O que Deus nos ensina aqui, irmãos? No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem venceu o mundo?
Quem venceu o mundo? Jesus. Então olha para mim, se alegre, mesmo que esteja passando por luta, dificuldade, problema, tanta coisa acontecendo. Se alegre em Deus, seja exprimido pelo Espírito Santo, até que o óleo da alegria, Deus, vai jorrar para outros, porque existem milhares de pessoas, tem alguns que não querem nada, são frutos pegos, estão murchos mesmo na árvore, mesmo indo na igreja, mesmo indo na cela, nós temos muitos frutos em outras figueiras da plantação para você colher, espremer e ter muito óleo da alegria. Quem está me entendendo aqui? Amém. Não é fácil, irmão, a vida. Agora eu tenho uma revelação para falar para você aqui. Olha aqui para mim, ó. Todo mundo, olha para mim. Se você acha que você é exclusivo, você não é. Se você acha que você é o bam, você não é. Você acha que você é o último biscoito do pacote? Eu vou te dizer, você não é. Nós não somos. Nós não somos. E não se faz a obra de Deus da minha forma, é pelo que já está escrito. E a Igreja da Paz, a Paz Church, nós seguimos a reunião de casa em casa, está escrito na Bíblia, sim ou não? Que hoje nós chamamos de célula, life group. Nós estamos reunidos no mesmo lugar, no culto de celebração, sim ou não? Então é isso que nós seguimos. Terceira coisa, é que nós temos comunhão, nós somos uma família. E a Paz Church de Bragança hoje está muito, mas muito organizada. Eu te confesso uma coisa, se Deus me removesse hoje, essa igreja vai crescer muito melhor do que comigo, com a minha esposa. Sabia disso? Porque nós estamos organizados em tudo, em todas as áreas. Você veio hoje o louvor aqui? Quem sentiu a presença de Deus? Igual eu aqui, senti a presença em nome do louvor da adoração. Venha nesse lugar, enche esse lugar. A presença dele é o que faz a diferença. É na hora do louvor, da adoração, que a nossa alegria deve ser extravagante. E não é pelas coisas do mundo. E por que eu estou te falando que você não é exclusivo, que nós não somos exclusivos? Porque eu sinto em te falar isso aqui hoje à noite. Como Deus falava com o profeta de Deus, um homem de Deus que era muito usado em milagres e cura. E toda vez que ele subia para pregar num ginásio imenso, no estádio, tinha uma pessoa que orava por ele. Não sei se o Luiz pesquisou isso. Lembra do nome que foi? Acho que era Billy Graham, alguma coisa assim, né? E aí o homem de Deus que orava pelo pregador, por esse profeta, homem de Deus, que havia salvação, cura, milagres, ele dizia assim no ouvido dele: olha, assim, ó, ei, Deus não precisa de você. Olha para o seu vizinho e diga assim para ele: Deus não precisa de você. Está chocado com isso? Mas é porque é nós que precisamos de Deus. Billy Graham era que precisava de Deus. Deus não precisa de você porque Ele é o dono do ouro e da prata. Não se engane, porque Deus pode tirar o dinheiro lá da boca do peixe. Não se engane que a carne pode chegar através, já que não tem couve na nossa região. Tem couve? Só coloca, né? Mas tem urubu, é um monte de urubu. Você já imaginou se o urubu entra num açougue daquele e pega um pedação lá de filé mignon, ou uma alcatra, e leva lá na sua casa para você comer? Deus pode usar, irmãos,
Deus é o dono do ouro e da prata. Ele pode usar qualquer pessoa no Brasil. Nós tínhamos dinheiro para construir esse prédio, sim ou não? Mas nós construímos esse prédio. Saiu do teu bolso? Algumas coisas. Mas é Deus, a obra de Deus. E ainda que o fruto da figueira minta, ainda que o fruto da árvore esteja pego, é para você desistir? Sim ou não? É para você abandonar a plantação toda Israel? Eles plantam muitas figueiras. Até hoje o azeite é produzido azeite em Israel. Só não se amassa mais na época de Abacuque. Mas às vezes na árvore ainda continua tendo o fruto duro, o fruto peco, o fruto murcho. No reino de Deus é assim, irmãos. Então, irmãos, o reino de Deus é imparável. E o azeite não deve faltar. Você só tem que ter vasilhas. Deus tem um plano na sua vida e na sua família. Agora, pastor, para a gente concluir aqui, irmãos, segunda e última coisa que eu quero falar é a saída, é a nossa solução. O versículo de número 18, Ana, a palavra de Deus fala sobre a alegria. Todo dia me alegrarei no Senhor, exultarei em Deus da minha salvação. E o que significa isso? Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E eu te pergunto: quem é o Deus da tua salvação? Eu te pergunto, igreja, me responda bem alto: quem é o autor da tua salvação? Quem é? Jesus. Jesus. Então olha aqui para mim, você que está servindo ao Senhor e que um dia quer servir a Deus na obra, é com alegria. É com alegria. Agora, eu vou estudar sobre isso aqui, ó. Me alegre no Senhor, uma alegria extrema. Diga alegria extrema. Diga alegria extrema. E o que significa alegria extrema? É você dar a maior gargalhada que você puder. Alegria extrema é mais forte do que a Arena Campinho. É mais forte quando o Jonathan está jogando, que ele dá de tudo para ser o campeão e a galera grita e faz tremer aquele ginásio. É ou não é? Sim ou não, irmão? Quando o teu time faz um gol, você tem que ter uma alegria extrema. Pastor, não tenho mais força. Alegria extrema. Dá uma risada na cara do capeta, porque existem muitas oliveiras para você apanhar os frutos. E ainda que seja um fruto pego, você não deve desanimar na obra do Senhor, porque Deus foi que te chamou, meu irmão. Amém ou não amém? Diga: muitas almas eu vou ganhar. Para mim, irmãos, diga para o seu vizinho: Deus quer te usar, mas não é com tristeza, é com alegria. Agora dê um sorriso para o seu vizinho aí, diga: com alegria. E olha aqui, ó, para a gente concluir agora essa palavra aqui, irmãos: exulto. Olha aqui para mim, ó. Exulto. Diga comigo: exulto. Exulto no Deus da minha salvação. Quem é teu Salvador? Quem é Jesus para você? E quem pode te salvar desse mundo tenebroso? Quem vai levar você para o céu? Quem vai levar sua família para o céu? Deus. E os seus amigos para o céu? Mas ele tem que ter o trabalhador. A figueira, ela produz o fruto.
Mas se não tiver ninguém para fazer a colheita, toda a árvore se perde. E ainda que a figueira minta, ainda que os frutos estejam pegos, eu vou colher. Eu não vou parar. Ninguém vai me parar. Nem o capeta vai me parar. E nem a falta de recurso me para. Porque eu trabalho para o dono da obra, que é o dono do ouro e da prata. Se alguém quiser morrer pelo seu dinheiro, não será minha culpa. Pastor, é forte o que o Senhor está dizendo. Eu sou do céu, e eu vou para o céu, e o meu Pai pertence ao céu, não a esse mundo. A minha carteira é de Deus, a minha vida é de Deus, meus dízimos são de Deus, o meu trabalho é de Deus. E ainda que a figueira minta, meu irmão, eu quero saber de mim. O óleo de alegria. É isso que Deus quer falar com você. Não pare no problema, não pare na dificuldade, não pare. Seja alegre, seja feliz, seja você em Deus, filho do Deus vivo. Amém ou amém? Seu nome está escrito aonde, irmão? Lá em cima ou lá embaixo? Quem vai lá para cima, dê glória a Deus, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você, fique em pé no seu lugar. Espírito Santo, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado pela tua verdade. Nós não queremos parar por causa dos frutos pegos. Nós vamos continuar colhendo os frutos que vão produzir azeite. E serão milhares e milhares. Um dia nós seremos uma igreja muito grande no primeiro, segundo, terceiro culto em Bragança, por causa do azeite, o azeite da alegria, da felicidade. Pai, nós queremos nos alegrar no Senhor, o Deus da nossa salvação, e dar saltos de alegria, glorificando e exaltando o teu nome. No nome de Jesus, quem crê, diga amém, aplauda o Senhor bem forte.